Olá, mais uma vez então, vamos seguir aqui agora com o conteúdo. Antes de dar prosseguimento nas próximas etapas, é bom a gente entender o que foi planejado e por que ele foi planejado dessa forma. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do CMS, do gerenciador de conteúdo, né? Customizador de gerenciador de conteúdo. Eu estou aqui na minha janela, né? Na minha pasta, né? E a gente vai falar a respeito disso, né? Porque o nosso projeto ele foi elaborado, né? Olhando naquela estrutura, né? No aramado, né? Na hierarquia de informação, na arquitetura de informação, né? De conteúdo, menu e posteriormente depois como foi distribuído no nosso layout, né? Aqui visualmente falando, né? Como que vai ser a partir do menu quando a pessoa clica, cai na página, né, e outras páginas e assim por diante. Isso tudo, ele tem um porquê, e esse porquê se baseia exatamente nisso aqui, ó, né, que a gente está tendo aqui agora visível, é a estrutura do CMS, né, de um customizador gerenciador de conteúdo, no nosso caso, o nosso amigo WordPress, né, que permitiu a gente desenvolver o nosso blog, nosso site até esse momento, como ele está aqui, ó, né? Muito bem. Agora, por que as coisas estão distribuídas dessa forma, né? Então, se a gente entender aqui, ó, nessa imagem, a gente tem ali algumas estruturas, né? É a distribuição de como que a estrutura ocorre. Então, a gente tem aqui na parte superior o header, que é o cabeçalho da página, né? Onde fica aquelas informações essenciais lá que a gente já comentou. Do lado esquerdo, a gente tem um conteúdo relacionado, que é o site. Do lado direito, tem uma tag de navegação, né? E no rodapé, a gente tem um footer, né? Que é um rodapé da página, né? E no centro, a gente tem uma coluna aqui, e dentro dessa coluna, a gente tem outras estruturas, né? Outra que é a secção, né, que é a seção de conteúdo, que é tudo isso aqui, né, e dentro dela a gente tem um outro header, que nada mais é que um cabeçalho do artigo, depois o artigo propriamente dito, e um rodapé de artigo. Então, pensando nisso aqui, é possível desenhar isso aqui, né, essa distribuição, que é o que a gente tem aqui na prática, né? A gente tem então o topo ali, né? A área de cabeçalho superior, né? Olha lá, né? Cabeçalho da página, né? Então a gente tem essa parte aqui. Depois a gente, eu vou reduzir um pouquinho para a gente visualizar, ficar melhor, entender um pouquinho, né? Compreender um pouco mais. Depois a gente tem do lado direito uma área de navegação, né? Como está aqui nessa estrutura visual aqui. Ao centro, a gente vai ter ali o nosso área de conteúdo, né? E dentro dessa área de conteúdo, a gente tem o título do artigo, o artigo propriamente dito e o rodapé dele. E aí isso é quando a gente já clica na página, né? Daí clicando aqui, né? Mesmo aqui nessa área já de conteúdo geral da página inicial, a gente tem o título, o conteúdo, um resumo dele que vai aparecer aqui, e o rodapé dele, né? E depois, quando eu clicar no conteúdo propriamente dito, né, se eu clicar aqui, né, neste artigo, ele vai abrir aqui, né, então eu vou ter o título novamente, vai ter o conteúdo distribuído com texto, vídeo, foto, áudio, né, publicidades, propagandas, e o rodapé dele, né, essa parte inferior aqui, inclusive com uma área para comentário, né. E aqui embaixo, né, a gente tem o rodapé da página, que também permanece aqui, ó, né, que é o mesmo lá da página inicial, né? Se a gente voltar lá na página inicial, a gente também tem ele aqui embaixo, certo? Muito bem, mas observe que nessa estrutura que a gente tem aqui, a gente não tem o lado esquerdo, como está no exemplo dessa estrutura. Por quê? Essa é a área de conteúdo relacionado, né? Porque nesse modelo de layout que foi escolhido aqui, ó, né, ele não aparece.
o desenvolvedor lá, a pessoa que desenvolveu o visual desse layout, né, ele não quis ativar isso, né, mesmo quando navega nas páginas internas, né. Então, pensando nessa estrutura de navegação, né, isso aqui é o HTML5, né, é como visualmente, né, ele tem que se apresentar. É bem importante entender isso, porque isso faz a diferença no negócio chamado experiência do usuário, né, e uma página que seja adaptiva, né, ou seja, ela se adapta a qualquer celular, a monitor de computador, monitor de celular, monitor de TV, né, ou seja, ela tem aí ela é responsiva, né, uma página responsiva. Então a estrutura HTML5 permite isso, né. Então a pessoa pode estar projetando, ele pode querer usar isso aqui, pode como querer, de repente, essa parte de navegação ficar do lado esquerdo, e essa parte do conteúdo relacionado do lado direito, ou manter isso que está aqui, ou mesmo eliminar, né, que é o nosso caso, do nosso exemplo aqui, a gente não tem o conteúdo relacionado, né, se quiser a gente precisa alterar esse layout, ou pegar um outro layout, né, que seja nessa condição, né, que esse aqui é o padrão, e essa parte do meio, ela não vai ter muita coisa a se mexer, né, ou seja, tem um título, tem um conteúdo e tem um rodapé desse conteúdo, tá certo? Então isso é importante entender. No nosso caso ali, a gente está num exemplo mais assim, ó, né, que a gente tem uma navegação, tem uma área de título de conteúdo, né, as seções, né, e uma área de conteúdo relacionado, né, a site, né, conteúdo relacionado, certo? Então a gente tem o menu, a área de navegação, o header aqui, nesse caso o topo, ele está abaixo do menu, diferente desse aqui, ó, né, o topo, né, não está definido aqui onde fica a navegação, né, o menuzinho, né, no caso aqui pode colocar do lado direito, mas se tivesse que colocar um menu aqui, ele está aqui dentro do header, que é esse exemplo nosso aqui, né? Ele está aqui, ó, tá? Mas foi colocado um aqui também, ó, né? Outro aqui embaixo, ó, né? Então, nesse exemplo aqui, ele está nos dois lugares. Neste outro exemplo, que tem a ver mais com a nossa situação ali, com o nosso layout, né? Ó, a gente tem exatamente isso aqui, ó. O topo ali, o cabeçalho, o menu de navegação, conteúdo relacionado, uma seção, né, e o artigo, e depois o rodapé. Então, isso é como o HTML5 se distribui, né? É claro que isso aqui é uma explicação primária, bem básica, para a gente entender como é que pode ser feito o design, né, a estrutura, de forma adaptiva, né, que pode se adaptar a qualquer monitor, e de forma agradável para o usuário navegar ali, né, que ela seja uma página responsiva, né, que possa ser adaptada, ok? Não vou entrar em detalhe aqui no código-fonte do HTML, porque já isso é um outro assunto, né, mas é assim que o visual vai se apresentar. Só para falar um pouquinho sobre código-fonte, né, então uma vez que a gente tenha feito a distribuição, usando o CMS, se eu der o botão direito aqui, ó, exibir código-fonte da página, ele vai me mostrar como que esse código-fonte ocorre dentro dessa estrutura que já está ali elaborada, né? Então, o código-fonte do HTML5 está aqui, ó, tá todo distribuído do nosso site, dessa página aqui, ok? Então, é só para a gente entender um pouquinho mais sobre a estrutura, o porquê que foi elaborado dessa forma, né? Tá certo? Isso facilita bastante a navegação. Isso é importante entender porque a área visível do monitor muda de pessoa para pessoa conforme a tela. Então, às vezes no notebook, um vídeo, por exemplo, ele pode estar aparecendo aqui bem legal, bonito. Mas quando olha através da tela de um smartphone, isso pode ser uma experiência desagradável. Aquilo aparece muito grande e o vídeo vai aparecer cortado, não fica legal, né? O artigo não fica legal, vai gerar uma barra de rolagem embaixo no rodapé ou do lado direito. O usuário pode não
não ter essa percepção e entendimento que tem que rolar aquilo ali para ver, isso gera nele uma frustração, né? Porque ele não viu o conteúdo como ele gostaria de ver. E faz com que ele não goste daquele layout, daquela experiência. Posteriormente, ele pode deixar de voltar nessa página. Então, só para a gente tentar entender aqui e explicar mais ou menos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, no monitor, né, do computador e do notebook, né? Imagina que aqui está bonito, está agradável de ver, estou vendo toda essa tela aqui, né? Estou vendo todo o menu, estou vendo lá de cá. Mas imagina que, de repente, a gente tenha a seguinte situação. Vou fazer uma simulação aqui, ó. Eu vou puxar, né, a nossa janela aqui. Tá flutuante agora, né? Eu vou acertar ela. Vou puxar ela para cá. Vou puxar ela bem aqui assim, né? Para a gente ver, ó, certo? Olha o que aconteceu. Ele ocultou, né, toda a parte direita ali, ó. Né? Então a gente não consegue ver, ó, e não gerou uma barra de rolagem nem nada aqui, ó, né? Então ficou estranho, ó, onde que ele colocou, ficou aquela parte lá embaixo, ó, ficou esquisito, ó, né? A pessoa, né, talvez fique legal, talvez não, né? Mas eu disse que tem que fazer o teste de celular, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar no teclado, na tecla F12, isso só funciona em computadores, notebook ou computadores de mesa, desktop, tá? No celular não funciona. Então, a gente vai clicar aqui em F12 para abrir uma interface aí, que a gente chama de interface adaptiva, né, responsiva para celular. Então, vou vir aqui nesse local aqui, ó. Tá vendo aqui o íconezinho, né? É o íconezinho de modelo de celular, tá? Então, ele vai mostrar aqui para mim como é que o meu blog, o meu site vai aparecer, tá? Então aí aqui eu tenho aqui dimensões responsivas, ó. Dimensões responsivas, tá na dimensão 400 por 500, 100% visível. Eu vou escolher um modelo de celular aqui, ó, né? Vamos pegar um modelo qualquer aqui, vamos pegar um Samsung Galaxy e vamos ver como é que o nosso site aparece, tá? Então eu vou colocar aqui 100% visível, né, que eu quero ver como é que ele se apresenta. Então aqui eu estou fazendo um teste no computador de como que esse material vai aparecer dentro de uma tela de um smartphone Samsung Galaxy. Então vai ter essa visão, né? Vai ter uma barrinha de rolagem aqui, ó, né, que a pessoa vai dedilhar ali com o dedo, né, vai escorregar, aí vai aparecer. Então a nossa página, o nosso menu vai ficar assim, a imagem vai ficar assim, né? Então tá agradável, né? O topo, a área de pesquisa, não tá um negócio chato de a pessoa, ficou alinhado, ficou misturado, não, ficou visível aqui, bem elegante. Também tá visível, legível as leituras, não tá ruim, né? E o conteúdo, né? Tá todo aí o conteúdo. Depois aquela parte lateral lá, ou seja, essa parte aqui da navegação, ela ficou para baixo, ó. Pesquisar, né, o menuzinho de notícia, depois os outros conteúdos que ficou ali para baixo, certo? Então é importante a gente ter essa percepçãozinha aqui do como que ele se apresenta. Vou dar um F11 aqui para ficar a tela cheia, né, para a gente ver todo ele, ó, tá? Como que se apresenta, porque isso faz com que a experiência seja tanto positiva no computador como positiva no smartphone, né? Eu vou dar o F11 novamente e vamos testar um outro celular, né? Um outro modelo. Vamos pegar um iPhone. Vamos ver como é que se apresenta num iPhone 12, por exemplo, né? Olha lá, né? Vamos acertar aqui 100% e a experiência, ó, né? Então clicando aqui a barrinha, né, para a gente ver, ó, o barrinho eu estou usando o rollover do mouse, né, para poder correr aqui, que eu estou no computador, então não tem jeito de eu passar a tela, o dedo aqui para correr a tela, né, para cima e para baixo, como se fosse no celular, né, no smartphone. Então aqui é possível também puxando aqui, clicando e puxando com o mouse, ele também arrasta, né. Então dá para observar que também a experiência ficou agradável no iPhone 12, né, certo? E é isso, né? Então assim a gente consegue ter uma percepção do que é um site responsivo,
né, adaptado a um monitor de computador e adaptado a um smartphone. Posteriormente eu vou fechar aqui, ó, vou clicar, close, né, e ele volta para a nossa tela padrão de computador, ok? Então isso é bacana para entender o quanto que isso é importante na navegação e adaptação de monitores. Isso faz com que a experiência do usuário, né, possa ser adaptada, né, conforme o modelo de layout que foi desenvolvido, ok? Então é isso, né? Eu acho que ficou um pouquinho claro aí como que funciona a semântica, né, a estrutura de um CMS na prática com relação a um conteúdo de uma página na web, tanto no celular, smartphone, como no computador, ok? Por enquanto é só e até a próxima.